Bom dia, terceiro ano. Como vocês estão? Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer um breve reforço sobre um conteúdo que foi trabalhado ano passado e vocês tiveram uma atividade que postei ontem no Seduc para vocês responderem. Ela não venceu o prazo ainda, vocês ainda podem responder. Vamos iniciar aqui esse breve reforço para que possa até ajudar vocês a resolverem a atividade de ontem, viu? Qualquer dúvida que vocês tiverem a mais, vocês podem me enviar no privado do WhatsApp. Mas depois a gente debate algumas questões mais importantes da atividade de ontem. Então, a atividade que foi postada ontem, ela está relacionada a desvios posturais, que é o que a gente vai ver hoje, sobre a coluna vertebral, a importância, né, desse nosso membro, muito importante para as funções motoras. Então, nós temos aí a coluna vertebral. Ela possui naturalmente uma curvatura na região torácica e na região lombar, como mostra na figura. Em caso de desvios posturais, há alterações nessa conformação natural. Então, como vocês podem visualizar na imagem, a coluna vertebral ela não é reta, ela não é fixa, né? Ela é móvel e ela tem essas curvaturas que são normais. Quando há um excesso nessa curvatura, é que existe um desvio postural. Então, nós temos aí a nossa coluna vertebral, ela é dividida por regiões. Nós temos a região cervical, nós temos a região torácica e nós temos a região lombar e a região pélvica, viu? E nós vamos entrar numa breve revisão sobre os principais desvios posturais e suas causas. Então, nós temos as causas dos desvios posturais. As principais causas desses desvios, eles variam desde forma genética, com posturais, que podem ser causadas também por causas idiopáticas, que é de origem desconhecida, não se sabe de onde surgiu, pode haver isso, e tendo em vista que a maioria dos desvios posturais atualmente é devido aos maus hábitos posturais. Então, dificilmente a gente vai encontrar pessoas com desvios posturais que tenham causas idiopáticas ou que tenham causas genéticas. A maioria são causadas por maus hábitos posturais. O fato de sentar quando você está estudando, por exemplo, você está na sua casa assistindo essa aula, por exemplo, como você está sentado? Aonde está seu computador? Aonde está seu celular? Você está deitado no sofá com a perna em cima da cabeça, com o celular na mão? Isso são erros graves que acontecem. Geralmente na sala de aula, os alunos também costumam sentar de forma errada. Ninguém quer manter uma postura ereta na hora de sentar. E esses maus hábitos, à medida que eles vão passando, você vai sentindo já desconforto ao sentar de forma correta, porque você já está tão habituado a sentar de forma errada, que quando você senta de forma correta, você sente que está doendo. Então, é um erro que a gente costuma cometer. Nessa primeira imagem, observem a forma que o garoto está sentado, lendo um livro. Quando você senta em uma poltrona, em uma cadeira, você tem que estar com a coluna reta. Caso a cadeira não tenha a curvatura natural da sua coluna, que a coluna, como vocês viram, ela tem as curvaturas, você pode colocar uma almofada para ajudar nessa correção. E o seu joelho, eles têm que estar na altura do seu quadril. Você não pode sentar com os pés fora desse eixo, porque você pode causar uma sobrecarga lá na sua coluna. Então, a forma correta de sentar é essa da imagem 2. E dificilmente a gente encontra pessoas que sentam dessa forma, né? O ato de pegar alguma coisa do chão, pegar um peso, naturalmente, vocês, a gente,
deveria baixar para pegar um peso, porque a gente dá uma sobrecarga muito grande na coluna no momento que a gente baixa. Então, é um erro você apenas fazer uma curvatura no seu quadril e pegar o peso. O correto é que você mantenha a sua coluna ereta, né? Então, você tem que baixar, você tem que dobrar as pernas e levantar de forma reta. O hábito de caminhar também. Adolescentes costumam ter esse hábito, porque durante a fase do desenvolvimento, do crescimento, o adolescente, ele costuma sentir um pouco de vergonha às vezes e fica um pouco curvado. Ou às vezes por carregar um peso na mochila, alguma coisa do tipo, ele ou tende a puxar para frente ou para trás, como vocês estão vendo na imagem. Então, a forma correta seria você estar de forma ereta na primeira imagem. Observa que quando você fica em pé de forma errada, você até apresenta ter um corpo mais fora do eixo, né? Um corpo fora do padrão. Então, o ato de você caminhar de forma correta já melhora até seu padrão. Quando você está sentado para assistir, para fazer qualquer movimento também, existem os erros, né? E nós temos também grandes erros que durante a infância, de carregar muito peso na mochila, que faz com que a gente tende a puxar o corpo para frente para compensar o peso da mochila. Hoje, um dos nossos maiores vilões, que é o celular. A gente passa muito tempo no celular. A gente costuma fazer o movimento da cervical, da região cervical para frente, ao invés de levantar o celular na altura, que seria o correto, né? Levantar o braço para colocar o celular. A gente não costuma fazer isso. E isso está causando nas pessoas uma lordose cervical, na região cervical, apresentar um desvio devido a passar muitas horas olhando para baixo, olhando para o celular. A forma também de sentar em frente ao computador, né? Tendemos a sentar um pouco para frente, né? Onde o correto seria você sentar de forma completamente reta, a coluna principalmente. Quando você senta na cadeira também, no ato de estudar, quando você está estudando, existem muitos erros que podem causar e surgir posteriores gravidades na sua coluna. Às vezes, no momento, você senta e você diz, não tô sentindo nada na coluna, né? Agora, mas depois, posteriormente, na sua fase adulta, você pode sentir dores na lombar, dores na cervical, você pode até desenvolver uma hérnia de disco, um bico de papagaio, e por aí vai, devido a esses maus hábitos posturais. Então, pessoal, nós temos 3 tipos de desvios posturais que são os mais importantes. Nós temos a cifose, a escoliose e a lordose. Hoje nós vamos ver um pouco da cifose, relembrar um pouco da cifose. A cifose há um aumento anormal na curvatura da região dorsal das costas, dando à pessoa um aspecto de corcundez. Parece uma pessoa corcunda, né? Observe nessa segunda imagem que nós temos aí como seria a coluna na sua forma normal. Tá? A imagenzinha abaixo um pouco mais cinza. E na imagem em cima, vocês estão observando um pouco mais rosadinha, a cifose. Ela puxa muito para trás, né? A curvatura da região dorsal. Então, causa essa corcundez e você tende ao corpo ir para trás. Para compensar esse corpo ir para trás, você tende a puxar o seu umbigo para frente, o que te causa você ficar um pouco chulado para frente mesmo. É uma postura muito errada e a cifose ela pode causar muitas dores na região das costas, muitas dores mesmo.
Às vezes também o indivíduo ser muito alto, às vezes ele compensa para baixar, não se sente muito bem e compensa e causa uma cifose. A cifose, pessoal, ela pode ser congênita e ela pode ser adquirida. A congênita é quando o indivíduo já nasce com ela, né? O tratamento, ele é cirúrgico. Já a cifose adquirida é quando é causado por problemas de maus hábitos posturais, né? E os sintomas? Os sintomas geralmente é a dor, né? E a gente tem que lembrar também que os idosos, né, na medida que você vai envelhecendo, você vai enfraquecendo a sua região, as suas vértebras, e você vai tendendo a ir para frente. Então, já é a cifose, ela já é um processo natural da velhice. Então, a gente precisa ter bastante cuidado durante a nossa fase de juventude. Se cuidar para evitar possíveis transtornos quando chegar na fase de adulto ou velhice. Como identificar uma cifose? A primeira coisa que se observa é que a pessoa fica com os ombros caídos para frente e a barriga vai para frente junto e você tende a chular para frente, né? Que é o popularzão, como as pessoas chamam. Uma forma de identificar é você tentar tocar os pés, fazer uma curvatura nessa segunda imagem. Quando você observa essa deformidade muito grande nas costas, pode observar que esse indivíduo pode estar desenvolvendo uma cifose. Observa também quando a cabeça vai muito para frente, né? Que o certo é você estar sempre com o olhar para o horizonte, né? Sempre olhando para frente. Então, o correto seria esse. Então, quando você observa essa curvatura, já há um risco de desenvolver uma cifose. E como tratar a cifose? Existem as cintas ortopédicas, que são feias, viu? Mas que tratam, né? Tem essa que vocês estão vendo na imagem, tem aquelas que são maiores, né? Existem exercícios para fortalecimento da musculatura das costas, para que o indivíduo não tende a puxar, já que os músculos estão enfraquecidos, a pessoa tende a ir para frente. Mas se os músculos estiverem fortes, é mais difícil de desenvolver uma cifose. Então, nós temos aí diversos exercícios físicos para tratar a cifose. Musculação, existe vários outros exercícios, pilates, alongamentos em si e diversos outros. E nós temos também a fisioterapia, né, o RPG, que é a reabilitação postural, né? Então, através desse tratamento fisioterapêutico. Então, pessoal, por hoje é só. Nós vamos parar um pouco aqui na cifose. Tentem responder a atividade de ontem. Alguns, com certeza, já tentaram, já enviaram. Muito bem, se tiverem alguma dúvida, podem mandar mensagem, viu? Na hora de resolver. E na próxima aula a gente debate um pouco mais. Beijo no coração de todos.